identificar as áreas mais vulneráveis no Distrito Federal. Com esse objetivo, o Instituto de Pesquisa e Estatística do DF apresenta um dos estudos mais importantes para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para o combate às desigualdades sociais. O relatório da evolução do Índice de Vulnerabilidade Social do DF, 2018 a 21, foi elaborado pelo Instituto a partir de dados da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios, a PEDAD. O IVS-DF é um índice composto por 3 dimensões. Dimensão de infraestrutura e ambiência urbana, DIAL, indicadores relacionados aos domicílios, seus entornos e a mobilidade. Dimensão de capital humano, DCH, condição de educação dos moradores e outros aspectos de vulnerabilidade associados à trajetória de vida, como gravidez na adolescência e os jovens que não trabalham nem estudam. Dimensão de renda e trabalho, DRT, indicadores sobre a inclusão precária no mercado de trabalho, abordando ainda a insuficiência de renda das famílias e a diferença salarial entre homens e mulheres chefes de família. O IVS busca mensurar as condições de vida, as carências sociais, o bem-estar da população do DF e vai além da falta de recursos financeiros, como explica a coordenadora de Estudos e Pesquisas Quantitativos de Políticas Sociais, Juliana Stanislau. O IVS, o Índice de Vulnerabilidade Social do Distrito Federal, ele é um índice sintético. Então, é um índice que busca sintetizar informações a respeito da vulnerabilidade social no Distrito Federal, no território do DF. Ele tem uma perspectiva multidimensional. Ele é composto por 3 dimensões. Infraestrutura em ambiência urbana, renda e trabalho, e a terceira, que é de capital humano. Essas 3 dimensões, elas buscam medir, elas representam, na verdade, vários ativos, recursos que são fundamentais para determinar as condições de vida e o bem-estar da população. Então, o IVS, ele é construído a partir do entendimento de que a vulnerabilidade social da população, ela não está ligada só à falta ou ao não ter um recurso financeiro, a não ter renda. Na verdade, ela depende de múltiplos fatores, né? Ela é multideterminada, que é exatamente o que a gente busca trazer para o índice multidimensional. Nós do IPDF Codeplan, em total alinhamento com as diretrizes do governo do Distrito Federal, temos toda uma preocupação de olhar, de estudar, de entender a realidade dessa parcela da população da nossa cidade mais vulnerável. Dentro desse contexto, o estudo do Índice de Vulnerabilidade Social, o IVS, ganha importância, pois permite ter um diagnóstico dessas áreas mais vulneráveis da nossa cidade e fornecer informações e dados para que os gestores das diversas pastas do governo possam orientar suas ações com coisas efetivas para a melhoria da nossa população. Mas o que significa esse conceito de vulnerabilidade social? Qual é o papel e a importância das políticas públicas no enfrentamento a essas situações? A vulnerabilidade social, ela se refere àqueles grupos populacionais que estão submetidos a risco. Então, que estão mais suscetíveis a sofrerem problemas relacionados à pobreza, miséria, desastres ambientais, falta de acesso a serviços públicos, a políticas públicas. E aí o conceito de vulnerabilidade, ele nos ajuda a compreender justamente que há diferenças e desigualdades sociais que precisam ser superadas. Nesse sentido, as políticas públicas, elas são muito importantes para que a gente consiga promover processos, né, que se aproximem então à equidade, a possibilidades de desenvolvimento justo e a outros patamares de qualidade de vida e bem-estar para a população. Todas as informações contidas nesse índice são fundamentais no processo de definição das políticas públicas. Afinal, esses dados podem nortear os gestores na formulação e desenvolvimento de ações que visam melhorar a qualidade de vida das pessoas. No campo da assistência social, ele traz informações que são de suma importância quando a gente fala de trabalho, renda, habitação,
capital humano, e isso permite que nós, enquanto gestores, tenhamos a possibilidade de conhecer o nosso território com dados que são reais, que são dados da nossa população aqui do Distrito Federal. E isso subsidia que a gente pense o nosso território, pense a nossa realidade e consiga promover uma expansão de serviços pensando naquilo que a população mais precisa. O índice se configura em uma ferramenta fundamental para a compreensão da realidade social no Distrito Federal e apresenta o seguinte resultado. Em 2018, o primeiro ano da análise, a capital federal apresentou o índice de vulnerabilidade social igual a 0,32, o que situava o território na faixa de média vulnerabilidade. Já em 2021, o resultado foi praticamente o mesmo, 0,33. Apesar da média para o DF não ter mudado substancialmente, os resultados e as colocações relativas das regiões administrativas no ranking do índice sofreram modificações entre o ano de 2018 e 2021. Das 33 regiões administrativas, 15 apresentaram aumento, o que indica piora em termos de vulnerabilidade. 14 RAs tiveram redução do índice, ou seja, melhoria nas condições de vulnerabilidade social, e 4 permaneceram com o mesmo índice. Ele foi calculado, para o Distrito Federal como um todo, mas também para as diferentes regiões administrativas do Distrito Federal. E o que se nota, assim que sai o resultado, são diferentes valores, uma desigualdade muito acentuada entre o cálculo dessa vulnerabilidade para as diferentes regiões do Distrito Federal. O Lago Sul, por exemplo, que ficou com 0,07, ou seja, ele está na faixa muito baixa, e a CIA estrutural, que ficou em 0,75, ou seja, ele está na faixa muito alta. Tão importante quanto o índice são as suas dimensões e os seus indicadores componentes. Os resultados da dimensão infraestrutura e ambiência urbana revelam que, no DF, existem regiões com alta vulnerabilidade em termos de infraestrutura e outras com quase nenhuma vulnerabilidade nesse aspecto. Na dimensão específica de infraestrutura e as dimensões que tocam mais urbano, é interessante porque a gente olha a dimensão espacial materializada no território, né? Infelizmente, o Distrito Federal é uma das unidades de federação mais desiguais. E essa desigualdade, ela está muito marcada pelo espaço. Ou seja, quanto mais centrais as áreas, melhores os indicadores, alguns indicadores europeus, indicadores de países desenvolvidos, né? E à medida que a gente vai se afastando desse centro e caminhando para a periferia, esses indicadores eles vão tendo uma piora, esses indicadores vão se apresentando cada vez de forma mais... as pessoas vão apresentando cada vez maior vulnerabilidade. Os indicadores da dimensão renda e trabalho do IVS revelam alguns desafios a serem enfrentados pelo governo, como a informalidade, a desocupação, o baixo nível de renda de grande parcela da população e outros. É com dados e evidências que o Instituto aponta a direção para o governo criar e desenvolver ações eficazes e reduzir os índices de vulnerabilidade social. Esse trabalho, conduzido aqui pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal, de construção de índices sintéticos, ele vem atender a uma demanda crescente dos gestores por dados e informações, atualizadas, sintetizadas sobre o Distrito Federal, para que eles tenham condições de tomar decisões, focalizar recursos, alocar recursos. Então é uma ferramenta importante nesse sentido, de construção de um índice sintético que vai auxiliar o governo na sua tomada de decisão. E por isso que nós temos a preocupação de continuar atualizando esse índice para que cada vez mais nós tenhamos essas informações atualizadas, de acordo ali com a realidade do Distrito Federal à época da atualização do índice.